Olá e bem-vindo ao Dream on Air, o podcast que vai ajudar você a levar o seu inglês para outro nível. Prepare-se para explorar, aprender e se inspirar. Vamos começar essa jornada juntos. Get ready to soar. Brasileiros nos Estados Unidos e o impacto do inglês na vida profissional. Vamos explorar a jornada dos brasileiros que decidem morar e trabalhar nos Estados Unidos, com um olhar atento para as mudanças de remuneração, o custo de vida e o impacto do inglês, tanto no mercado de trabalho americano quanto no brasileiro. Esse é um tema extremamente relevante, especialmente considerando o desejo crescente dos brasileiros de viver uma experiência internacional e a competitividade do mercado global. 1. O impacto do salário nos Estados Unidos da América. Primeiro, é fundamental entender como é a remuneração média nos Estados Unidos. No quarto trimestre de 2023, o salário médio anual nos Estados Unidos foi de aproximadamente $59.384, o que representa cerca de $4.949 mensais. Esse valor pode parecer alto, mas é preciso lembrar que ele é uma média nacional e que variações significativas ocorrem entre profissões e localizações. No entanto, existe um ponto inicial que todos os trabalhadores nos Estados Unidos precisam observar: o salário mínimo. A nível federal, ele é fixado em $7,25 por hora, mas muitos estados têm seus próprios mínimos, que geralmente são mais altos. Na Califórnia, por exemplo, dependendo do porte da empresa, o mínimo vai de $14 a $15 por hora. Isso significa que, mesmo para funções consideradas de base, como atendimento ao cliente ou trabalhos temporários, o salário pode ser mais elevado em algumas regiões. Essa disparidade salarial por estado pode fazer com que brasileiros que estão pensando em migrar para os Estados Unidos escolham regiões onde o salário mínimo é maior. Contudo, essa não é uma decisão tão simples. Apesar do salário mais elevado, o custo de vida em estados como Nova York e Califórnia é também consideravelmente mais alto. Logo, é fundamental avaliar o potencial de ganho e o custo de vida para entender a real vantagem financeira da mudança. 2. Profissões em alta e suas remunerações. Para brasileiros qualificados, há boas oportunidades para obter salários mais altos nos Estados Unidos, especialmente em áreas de tecnologia e engenharia. Profissões como a de desenvolvedor de software e engenheiro oferecem remunerações atrativas. Desenvolvedores de software, por exemplo, têm um salário médio anual de $108.807, e engenheiros podem ganhar em média $90.987 por ano. Esses números são bastante atrativos se comparados à realidade brasileira, mas demandam alta qualificação e, muitas vezes, experiência prévia. Além de tecnologia e engenharia, áreas de saúde, finanças e consultoria também apresentam salários elevados e uma demanda constante por profissionais qualificados. Isso significa que, para brasileiros com experiência e formação nessas áreas, o mercado americano pode oferecer não apenas uma oportunidade de ganho financeiro, mas uma chance de desenvolver uma carreira internacional. 3. O custo de vida nos Estados Unidos da América. Entender o custo de vida é essencial para qualquer pessoa que esteja considerando uma mudança para os Estados Unidos. Este fator é especialmente importante para brasileiros,
pois o custo de vida nos Estados Unidos varia enormemente entre estados e cidades. Cidades como São Francisco e Nova York têm um custo de vida altíssimo. Em Nova York, por exemplo, o aluguel de um apartamento pode facilmente superar os $2.000 por mês, enquanto em estados como o Texas ou o Tennessee, o custo de vida é mais acessível, com aluguéis significativamente mais baixos. Brasileiros que buscam maximizar seus ganhos precisam analisar o equilíbrio entre o salário oferecido e o custo de vida local. Isso envolve desde o aluguel até o custo de alimentos, transporte e saúde, que é um fator relevante, pois o sistema de saúde nos Estados Unidos é caro e, sem um bom plano de saúde, o custo pode se tornar proibitivo. Muitos brasileiros que migram acabam se mudando para estados menos caros, onde podem fazer com que seus salários rendam mais e onde é mais fácil garantir uma qualidade de vida mais confortável. 4. A importância da proficiência em inglês para brasileiros. Agora, voltando a olhar para o mercado de trabalho brasileiro, o domínio do inglês pode ser um diferencial crucial. Apenas cerca de 5% da população brasileira possui algum conhecimento de inglês, e apenas 1% é realmente fluente. No ranking global de proficiência, o Brasil ocupa a 60ª posição entre 112 países, atrás de nações como Argentina e Chile. Esse dado mostra que ainda existe um longo caminho a percorrer no que diz respeito ao domínio da língua inglesa. A proficiência em inglês tem um impacto direto na remuneração dos brasileiros. Profissionais fluentes podem ter salários até 83% superiores em comparação com colegas que não dominam o idioma. Essa diferença se intensifica em cargos de coordenação, onde o aumento pode chegar a 61%, e em cargos de diretoria, onde o salário de alguém com inglês fluente pode ser até 90% maior do que o de um profissional com inglês básico ou sem conhecimento da língua. Para profissionais brasileiros, o inglês abre portas não apenas para melhores remunerações, mas também para oportunidades em multinacionais e para a participação em negociações internacionais. As empresas cada vez mais buscam profissionais bilíngues para ocuparem posições estratégicas, especialmente para cargos de média e alta gerência, onde o domínio do inglês é essencial. Estima-se que mais de 70% das vagas nesses cargos exigem algum nível de conhecimento do idioma. Isso faz do inglês um diferencial competitivo no Brasil e uma ferramenta essencial para quem quer alcançar novos patamares na carreira. 5. Oportunidades e desafios. Para brasileiros, as oportunidades de morar nos Estados Unidos trazem consigo tanto benefícios quanto desafios. Os benefícios incluem um potencial de ganho superior e a chance de desenvolvimento profissional em um mercado competitivo e qualificado. Contudo, é importante ter em mente os desafios, o custo de vida, as qualificações necessárias para certas profissões e a adaptação a um mercado de trabalho onde o inglês é essencial. Além disso, muitos brasileiros podem ter que se submeter a processos de validação de diplomas e experiência profissional para atuarem em suas áreas de especialização nos Estados Unidos. Para aqueles que pretendem retornar ao Brasil após uma experiência internacional, o domínio do inglês e a experiência adquirida no exterior podem ser um diferencial valioso. Profissionais que retornam com uma bagagem internacional encontram melhores salários e novas oportunidades no Brasil, especialmente em empresas multinacionais e em áreas que demandam um perfil globalizado. 6. Conclusão. Em resumo, a decisão de morar e trabalhar nos Estados Unidos envolve uma análise cuidadosa de vários fatores: a remuneração mais alta, as oportunidades em setores de alta demanda
e a chance de aprimorar o inglês e outras habilidades são benefícios inegáveis. Contudo, é preciso estar preparado para os desafios do custo de vida, da adaptação cultural e das exigências de qualificação. E, para aqueles que decidem ficar no Brasil, a fluência no inglês pode ser o primeiro passo para uma trajetória de crescimento e destaque profissional no mercado de trabalho. Esse episódio do podcast busca fornecer uma visão abrangente sobre o impacto da migração para os Estados Unidos, os benefícios e desafios dessa experiência e, sobretudo, sobre a importância do inglês como um divisor de águas tanto para os brasileiros que optam por essa mudança, quanto para aqueles que decidem construir sua carreira no Brasil.